Beleza, então, pessoal. Iniciando a aula, né? Vamos falar aqui um pouco sobre noções e proposições primitivas, né? Como eu nomeei essa aula lá no planejamento. Opa. Proposições. A minha letra, como vocês podem ver aí, ela está muito longe de ser uma das melhores. E olha que aqui ela está bem melhor do que no caderno propriamente dito. Mas, caso não entendam alguma parte ou outra, tá? É só avisar aí que eu tento dar uma consertada. Esse arquivo que eu estou fazendo aqui, eu vou gerar um PDF dele e mandar lá no grupo, né, da aula de hoje, caso vocês queiram para alguma anotação ou coisa do tipo, ok? Então, começando aí, do que falar a respeito de noções e proposições primitivas, né? Então é o seguinte, a geometria da forma como a gente aprendeu e vai continuar aprendendo as outras disciplinas no decorrer do curso, ela funciona basicamente como um jogo, né? Imagine aí, por exemplo, um jogo de xadrez, né? Quando alguém vai te ensinar a jogar xadrez, ou quando você vai ensinar alguém a jogar xadrez, como é que você faz, né? Você apresenta o tabuleiro, fala que esse é o tabuleiro, tem 64 casas, está aqui as peças que cada um tem, né, do jogo, e cada peça faz isso, isso e aquilo, né? Você explica os movimentos dessa peça, as regras geral do jogo e as estratégias para que você possa vencer o adversário, né? Embora essas estratégias elas vão evoluindo à medida que você vai jogando cada vez mais, né? Você vai assimilando novas formas de jogar, né? E com isso vai ganhando mais habilidade para vencer seus adversários. Na geometria funciona basicamente do mesmo jeito, né? Na forma como a gente trata a matemática já há alguns séculos, né? Funciona assim. A matemática como um grande jogo, né? Que tem suas regras, né? E essas regras, para que elas se façam valer, a gente precisa de objetos iniciais, né? Que são aqui no caso da geometria, são ponto, reta e plano, né? Então, assim como lá no xadrez, quando você vai ensinar alguém, você não explica o que é uma peça de xadrez, você só explica o que ela faz, né? Aqui na geometria, a gente também não costuma perguntar o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, né? De maneira mais filosófica que eu estou falando. A gente define o que são esses objetos e começa a trabalhar com eles e começa a relacioná-los para tirar propriedades, tá? Então, essa é uma das maneiras de se, pelo menos é a maneira que até hoje deu mais resultados, né? Que é chamada visão formalista da matemática, tá? De entender a matemática como uma espécie de jogo, né? Onde a gente não passa a se interessar de forma tão dominante, né? Na maior parte do tempo, sobre o que são os objetos matemáticos e sim as suas regras e como eles se relacionam entre si, tá? Então, as primeiras noções aqui que a gente vai impor são as noções de ponto, né, de reta e plano, né? Com certeza são entidades aí que vocês já conheceram, né, no ensino médio, né? Então, o ponto, um ponto a gente costuma utilizar uma notação, né, para poder descrevê-lo, né, uma notação que é utilizada em todos os livros de matemática hoje em dia, né? Então eu vou colocar aqui, notação, né? E a notação que a gente utiliza para ponto são as letras latinas maiúsculas, como por exemplo A, B, C, né, que a gente já conhece aí até o Z, tá? Enquanto que para denotar o conceito de reta, a gente utiliza as mesmas letras do alfabeto latino, só que minúsculos, né? E plano, por sua vez, a gente utiliza as letras do alfabeto grego, né? Com alfa,
beta, gama, né? Gama, epsilon, phi, gama, alfa, beta, delta, epsilon, phi, e por aí vai, né? Vocês vão aprender todo, acredito eu, que todo o alfabeto grego até o final desse curso, né? Certo? Então, como eu disse, a gente não vai se prender muito de uma forma mais filosófica sobre o significado de cada um desses conceitos, né? Mas, se a gente quiser entender, por exemplo, o que é um ponto, né, a gente simplesmente não pergunta o que é um ponto, a gente só faz ele, né, um ponto, e dá uma letra para esse ponto, digamos a letra P. Tá? A mesma coisa de reta, a gente representa geralmente como um segmento, tá? E a gente simplesmente, isso é uma representação gráfica, né? A gente denota essa representação com uma letra do alfabeto latino, só que minúscula. Vamos começar com a letra R de reta, né? Enquanto que um plano, né? Um plano, você não precisa ter uma forma bem detalhada, você pode ter um plano assim, ó, por exemplo, né? E para denotar o plano, você também, na anotação que a gente estabeleceu, é uma letra do alfabeto grego. Vamos colocar aqui a primeira letra, o alfa, certo? Então, aqui temos o conceito de ponto, reta e plano, né, mostrados graficamente. Beleza? Então, mais uma vez, só enfatizando, quando eu falo de noções primitivas, são imposições, são postulados, são ideias que eu aceito a princípio, né? Significa o quê? Significa que eu não tenho que demonstrar que um ponto é dessa forma, não preciso demonstrar que uma reta é dessa forma, e também não precisamos demonstrar que um plano é dessa forma aqui. A gente simplesmente aceita esses objetos como eles são, né? E vamos tentar buscar relações entre eles, né? Então, outros postulados, outras ideias que a gente pode estabelecer a princípio, eu vou colocar bem aqui, ó, como postulados de existência, né? Alguns postulados são como, por exemplo, talvez vocês já devam ter aprendido lá no ensino médio, né? O conceito de ponto é talvez o mais primitivo de todos, né? Mas o que seria uma reta? Lá no ensino médio, quando um professor te perguntou isso ou quando ele te falou, o que ele disse para vocês sobre o que é uma reta? Alguém aí lembra? Uma reta é composta por infinitos... Ninguém, gente? Por infinitos pontos. Exatamente, né? A gente aceita essa ideia construída lá no ensino médio de que qual é a relação entre reta e pontos? É que uma reta é uma estrutura, é um ente matemático formado por infinitos pontos, né? Todos enfileirados assim do jeito como está representado. E apesar de que eu mostrar só um pedacinho da reta, ela não tem início nem tem fim, tá? Ela continua de forma indeterminada. Então, na impossibilidade de representar um objeto assim, tal como é definido, a gente simplesmente pega um segmento dele e diz que é toda a reta possível, tá? Então, o primeiro postulado de existência diz que numa reta... Numa reta, também fora dessa reta, tá? Há infinitos pontos. Mas vou me restringir à reta em si. Numa reta há infinitos pontos.
Opa. Né? E outro postulado é o que relaciona o plano com a reta. Né? O que vocês aprenderam sobre o que seria o plano lá no ensino médio? Ele é composto por infinitos o quê? Né? Tem definições diferentes. Né? Tem professores que diziam pra gente que um plano é formado por infinitas retas, né? Mas uma maneira mais geral é você dizer também que o plano é formado por infinitos pontos. Ou ainda, assim, ó, num plano há infinitos pontos. Né? Certo? Seria também uma reta, seria no caso um ponto para duas retas, mesmo encontro? Aí são definições que a gente vai construindo pouco a pouco, mas isso aí que você falou está correto, é isso mesmo. Né? Você diz assim que uma reta ela passa, você precisa de pelo menos 2 pontos, né, para definir uma reta no espaço, é isso? Um ponto em comum entre duas retas. Ah, um ponto em comum, sim. Aí é no caso das retas que convergem, né, que se intersectam. Né? Então, como eu falei, esses conceitos a gente vai construindo pouco a pouco. Né? Na verdade, esses conceitos, assim como a gente está vendo, eles surgiram pela primeira vez lá no livro do Euclides, né? Por isso que o nome da disciplina é Geometria Euclidiana. Né? Num livro aí que é chamado Os Elementos, né? Que, uma curiosidade, com exceção da Bíblia, né? Daqui do cristianismo, Os Elementos é o livro com o maior número de edições até hoje. Né? Então, a Bíblia, é só a Bíblia que supera ele em quantidade de edições. Né? Então, é um trabalho que se tornou fundamental para o desenvolvimento da matemática e da ciência como um todo, né? Não só no Ocidente, mas no mundo inteiro. Né? Então, lá no seu livro, o Euclides ele começa a escrever as regras do jogo, tal como eu estou fazendo aqui para vocês. Né? E a partir dessas regras, ele vai estipulando relação entre essas entidades e daí vai tirando resultados. Tudo seguindo uma lógica, né, tal como foi construído por Aristóteles um pouco antes, né, e uma lógica que vai determinando toda a construção desse edifício matemático. Né. Então, uma outra curiosidade é que a gente chama de geometria euclidiana porque ela não é a única geometria que existe, certo? Então, apesar de ser a única que vocês viram até hoje, dá para fazer geometrias que não são euclidianas. Né? Inclusive, essa é a disciplina que eu vou lecionar no próximo semestre, né, geometrias não euclidianas, mas para o estado em que vocês estão ainda, né, que acabaram de entrar no curso, vai ser meio complicado, né, porque vocês precisariam de alguns elementos de cálculo diferencial para poder conseguir acompanhar. Né? Mas vai ficar os vídeos aí, né? Quem quiser acompanhar depois no canal, só dá uma olhadinha lá, beleza? Então, esses aqui são os postulados mais básicos, né? de existência. Né? Então, vamos prosseguir aqui com mais algumas regrinhas. Deixa eu ver mais alguém. Então vamos prosseguir aqui. Sobre posição de 2 pontos e de ponta e reta. Posições de 2 pontos e ponta e reta. Então, isso aqui eu vou mostrar mais graficamente do que simplesmente escrevendo. Né? Afinal de contas, o texto em si vocês podem ver em qualquer um dos livros lá que eu recomendei. Né? Então é mais interessante colocar aqui a explicação de como funciona graficamente. Né? Então, quando você tem aí 2 pontos quaisquer A e B, né? Você tem
você tem algumas formas de estabelecer relações entre eles, né? Então, vou colocar só inicial aqui, ó. Sejam dois pontos A e B. Então, esses pontos, a gente diz que eles são coincidentes, né? Quando você tem a primeira situação, pontos coincidentes. Coincidentes é quando você tem os dois pontos ocupando o mesmo lugar no espaço, né? Então você vai ter a representação de como se fosse um ponto só, né? Porém, na verdade, a gente vai estar dizendo que eles são dois, né? Pois ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Isso significa que os pontos A e B são iguais, matematicamente escrevendo, né? De forma análoga, a gente diz que esses pontos são distintos, né? Quando eles ocupam lugares diferentes no espaço ou no plano que a gente está trabalhando, né? Então, como por exemplo, você tem um ponto aqui e outro mais para cá, né? Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Matematicamente, a gente diz que A é diferente de B, certo? E quanto à relação entre o ponto e uma reta, a gente diz que ou um ponto está numa reta ou está fora dela, tá? Não tem uma terceira situação, ok? Então, o ponto está na reta. E a gente representa assim, ó, pega um segmento aqui representando a nossa reta, né? E o ponto, ele vai estar em algum lugar desse segmento, digamos aqui, ó. Digamos o ponto P, reta R, tá? Nesse caso, como é que a gente representa isso simbolicamente na matemática? A gente diz que P pertence à reta R, tá? E quando o ponto não está na reta, a gente faz aqui o mesmo desenho, né? E representa o ponto em qualquer outro lugar do espaço. Essa folha de papel aqui que a gente está utilizando, ela pode ser uma boa representação do que é o nosso plano, né? E assim, o ponto que não está na reta pode estar em qualquer outro lugar do plano, digamos, sei lá, aqui, perto da reta, mas não em cima dela, né? Então aqui o ponto P, essa aqui ainda é a nossa reta R, porém essa situação é colocada simbolicamente como P não pertence a R, né? Isso aqui já para vocês se acostumarem com alguns símbolos, não sei se vocês já viram ou não. Esse símbolo é o de pertence e esse é o de não pertence, ok? Outra coisa, outra definição, né? Que os pontos são ditos colineares, são aqueles que pertencem a uma mesma reta, né? Então vou colocar assim, ó, pontos colineares. Agora, para dizer que pontos são colineares, você precisa falar de no mínimo dois, né? Então, no mínimo dois pontos estão aí na nossa análise. Então, faz aí novamente a representação da reta, né? Você pega os dois pontos, como a gente começou lá na nossa definição, os pontos A e B, né? Se eles estiverem sobre a mesma reta R, a gente diz que A e B são colineares, tá? E não colineares no caso contrário. Professor, licença. Sim, toda. Tem alguém com o microfone ligado e está atrapalhando a aula. Ah, sim. Pessoal, por favor, liguem o microfone só no caso de forem interagir, ok? Esqueci de avisar aí. Não, Obrigada. por nada. Professor, falta apenas 3 minutos para o horário dessa tá. aula acabar também. Tudo bem. Obrigado até por avisar. Então eu vou fazer assim. Eu vou sair aqui rapidinho e mandar outro link lá no WhatsApp, tá? Tentem entrar aí o quanto antes. Tá? Já voltamos.
Beleza, todos já voltaram? Então, vamos continuar. Vocês estão vendo aí de novo a tela, né? Tá normal para vocês, né? Deixa eu só... Cadê onde foi que eu parei? De vez em quando vocês vão ouvir essa rinha de cachorro aí, tá, gente? Que é da vizinhança aqui. É sempre nessa hora é esse pesadelo, mas daqui a pouco eles param. São os efeitos da aula à distância, né? Então, pontos colineares e os não colineares são quando eles não pertencem à mesma reta. Então, a situação pode ser ilustrada de forma semelhante quando a gente pega assim, ó, desenha aqui uma reta, um ponto A está sobre a reta e o outro está fora, está em outro lugar do plano, tá? Então, são situações aí que a gente pode, assim, vendo, né, a ilustração gráfica, é fácil da gente reconhecer isso, né? O objetivo dessa aula também é que vocês se acostumem com esse vocabulário, né? Quando eu falar lá, pontos colineares, então já vem a imagem para vocês que eu estou me referindo a pontos que estão sobre uma mesma reta, né? E não colineares, o contrário, tá? Então, ficar atento. Afinal, vocês vão exercitar isso ao longo de todo o curso, né? Não só dessa disciplina, mas do curso como um todo, né? Isso aí é algo que vai aparecer sempre, tá? Então, outra determinação, né, postulado que a gente pode fazer são chamados postulados da determinação, no caso da reta, né? Então, eu vou fazer assim, ó, reta, né? A reta é uma entidade que a gente, para definir, precisa de pelo menos 2 pontos, tá? Então, vamos representar assim. Primeiro fazer o desenho da reta, né? Não, fazer diferente, né? Por esse plano que a gente está, que eu ilustrei aqui para vocês como se fosse, por exemplo, essa folha de caderno, pela construção que nós fizemos até agora, existem infinitas retas passando por esse ponto, certo? Então, aqui eu poderia fazer várias representações possíveis, né? E eu nunca terminaria de fazer isso que eu estou fazendo aqui, né? De tantas retas que existem, são infinitas, né? Então, como que eu faço para determinar apenas uma reta específica no meu plano, né? Eu preciso estabelecer primeiro 2 pontos, né? Então, eu preciso de 2 pontos para estabelecer uma única reta, né? É como se eu dissesse assim, por 2 pontos passam apenas uma reta, né? Ou ainda infinitas retas colineares. É uma outra maneira de ilustrar essa ideia, né? Então aqui o ponto A, ponto B, né? E a reta R. A gente ilustra isso dizendo que R, né, é uma reta definida pelos pontos, pelo segmento AB. A gente representa assim um AB com uma setinha em cima dos dois lados, né? Parecido com a seta de vetor que vocês viram em física no ensino médio, né? Só que nesse caso duplamente orientado para dizer que é um segmento que continua indefinidamente tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Ou seja lá qual orientação ele esteja no plano, né? Então, por que 2 pontos necessariamente? Porque se eu tiver apenas um ponto, o ponto A, eu não posso dizer que existe apenas uma reta passando por aqui, ó. Eu tenho essa reta, aqui não deu certo. Tenho essa outra reta, tenho essa outra reta e por aí vai, né? Então eu preciso de um ponto e depois de mais outro para poder determinar a posição dessa reta no plano com exatidão, ok? Então, e
para definir um plano, né? Um plano já é um pouco mais elaborado, né? Porque se eu estabelecer apenas 2 pontos, né? Aqui, igual como eu fiz para definir uma reta, a gente vai ter assim, ó, uma reta por aqui. Opa, deixa eu ver se sai reto agora. Saiu reto, né? Digamos que esteja certinho, né? Porém, eu não posso dizer com toda certeza que só há um plano passando por essa reta. Eu posso desenhar assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar bem. Posso ter um plano assim, né? Nesse sentido. Eu posso ter um outro plano, deixa eu ver se eu consigo ilustrar. Assim. Né? Não sei se vocês conseguem ver, tipo, que eles estão se entrecortando, né? Tendo essa reta em comum, certo? Então, se eu definir apenas 2 pontos e dessa forma definir uma reta, eu não posso dizer com exatidão em qual plano essa reta está. Aqui eu dei um exemplo de 2 planos por onde passam essa reta. Então, para definir um plano com exatidão, eu vou precisar de um terceiro ponto, tá? Então, com isso, a gente tem que para definir um ponto, vamos precisar de pelo menos 3 pontos. Ou de definir um plano, vamos precisar de pelo menos 3 pontos, né? Então, assim, ó, fazer os pontos A, B e C, né? E o plano definido por eles fica assim estabelecido, né? E esse aqui vai ser o nosso plano alfa. Ok? Então formando aqui um triângulo, né, entre eles, que é a menor figura geométrica que a gente consegue fazer, né? Certo? Então, até aí tudo bem, gente? Ó, alguma coisa aí que seja novidade, que vocês já não tenham visto ou não? Tudo tranquilo até agora. Oi? Tudo tranquilo até agora. Tudo conhecido? Sim, tudo já visto já. Ah, beleza. Então, e no sentido do que o colega falou no começo, né? Sobre retas concorrentes, né? Então, estabelecer aqui esse conceito. Retas concorrentes. No que caracteriza retas concorrentes, né? Quando você estabelece apenas um ponto no plano, né? Como eu disse, você não pode garantir que passa apenas uma reta por esse plano, né? Você vai afirmar, né, pela construção que nós já fizemos, que aqui passam infinitas retas, ou ainda, no mínimo, 2, tá? Que é uma maneira mais resumida de se referir a esse fato matemático, né? Então, um ponto ele pode definir pelo menos 2 retas, R e S, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, infinitas retas, tá? Mas pelo menos 2, né? Então, as 2 retas aqui passando por um único ponto são definidas como retas concorrentes, né? E simbolicamente a gente representa assim, ó, que R intersecção com S é igual a um conjunto formado pelo ponto P, tá? Então, nem sempre vocês vão ter lá numa atividade ou tudo um desenho, né, de retas concorrentes. Retas concorrentes podem ser definidas dessa maneira aqui também, tá? O que vocês têm que entender é que essa representação simbólica equivale a essa representação gráfica que a gente fez aqui do lado, ok? Então tem que aprender o significado de cada uma delas, né, para a gente conseguir fluir melhor no decorrer do curso, certo? Então,
com essa parte aí a gente já termina a primeira parte sobre noções e proposições primitivas. É claro que toda a geometria vai depender de muito mais conceitos do que esse, né? Mas a gente vai arranjando esses conceitos pouco a pouco. Tá? Então, um exemplo, né? Tem um postulado que é o quinto postulado de Euclides, né? Uma curiosidade à parte, que ele diz o seguinte, né? Por um ponto fora de uma reta, representado dessa maneira, esse quinto postulado diz que é possível traçar apenas uma reta paralela a essa daqui. Ó. Mas digamos que essa aqui é a reta R, essa aqui é a reta S e esse é o ponto P. Né? Então, R paralela a S, a gente representa assim. Tá? Então, o quinto postulado, ele diz isso. Por um ponto fora de uma reta, a gente pode traçar uma e apenas uma reta paralela a esta inicial. Né? E esse quinto postulado ele incomodou os matemáticos durante muito tempo, porque ele parecia elaborado demais para ser uma premissa assim imposta, entendeu? Então, passaram-se séculos e vários matemáticos se arriscaram a tentar deduzir esse postulado a partir dos outros, né? Dos outros postulados da geometria. Né? Porém, ninguém conseguiu um sucesso, né, garantido. Então, até que lá no século XVIII, se eu não me engano, que apareceu o matemático alemão Gauss. Né? Vocês vão ouvir falar muito do Gauss no decorrer desse curso, pois ele contribuiu para várias áreas da matemática, né, e da geometria de uma forma simplesmente genial. Né? Quando ele estava lá por volta dos seus 15 anos, ele percebeu que esse postulado ele poderia ser negado. Né? E a negação desse postulado dava origem a uma geometria completamente diferente do que Euclides concebeu. Né? Então, só que Gauss ele não foi muito adiante nessa ideia. Né? Foi só vários e vários anos depois, quando Gauss já era um matemático consagrado no mundo inteiro, né? Ele orientou um aluno de doutorado chamado Riemann. Né? E o Riemann, em sua tese de doutorado, acho que é com N só, né? O Riemann, em sua tese de doutorado, ele simplesmente desenvolveu essa ideia de Gauss, né, e foi muito além dela. Né? E deu origem à chamada geometria riemanniana, né, que é uma geometria construída sobre uma superfície esférica e não sobre um plano, como a gente está trabalhando aqui. Né? Então, uma geometria com essa característica ela possui propriedades únicas, né, e propriedades totalmente incompreensíveis no que diz respeito à geometria plana. E logo depois que Riemann fez isso, surgiram outras ideias de negação desse postulado que deram origem a outras formas de geometria, como a geometria hiperbólica e por aí vai. Né? Então, só para dizer que na história mesmo dessa própria geometria, o que não contam para a gente lá no ensino médio é sobre essa evolução, né, que a ideia teve. Né? Mas você vê, não é que essas geometrias novas elas superem a de Euclides, elas só são geometrias diferentes e servem a propósitos diferentes. Né? Por exemplo, a geometria de Riemann foi o que ajudou Einstein a dar todo o embasamento teórico à sua teoria da relatividade geral, porque a geometria de Euclides não dava conta desse recado. Né? Então, e assim a gente vai ver aí no decorrer do curso uma série de histórias semelhantes a esta, né? Que dizem respeito ao nosso conteúdo, mas que não nos contaram lá no ensino médio. Ok? Professor, Sim? só uma pergunta um pouco fora do conteúdo. Claro, não, pode falar. Em 2018 eu comecei, só que aí por alguns motivos eu tive que sair. Uhum. No primeiro semestre tinha uma disciplina chamada História da Matemática. Ela Sim. não está na grade mais não. Não está, só que ela foi colocada lá para os semestres finais. Né? Para quem entrou até o ano passado, se eu não me engano, né? Ela ainda estava no primeiro semestre, tanto que eu lecionei essa disciplina no primeiro semestre. Né? Aí agora vocês entraram numa nova grade, né? E por conta do seguinte,
é meio complicado trabalhar a história da matemática sem a gente trabalhar as próprias ideias, né, como foram evoluindo. Por exemplo, quando chegava na parte da história do cálculo e os alunos não tinham visto nada ainda, entendeu? Então ficava meio complicado a gente trabalhar isso de uma forma tão artificial como vinha sendo feito até então. Por isso foi decidido colocar essa disciplina mais adiante no curso, para que vocês tenham mais bagagem em matemática, né, e assim possam ter um proveito melhor da disciplina. Certo? Style é uma das minhas disciplinas favoritas também, de História e Filosofia da Matemática. Então, agora então vamos falar aqui num conceito de segmento de reta, né, que já envolve um pouco mais de matemática, né? Só lembrando, tá, gente? Essas aulas aqui, elas nem de longe substituem a leitura do material que eu recomendo a vocês, ok? Então a leitura é de fundamental importância para que vocês tenham uma assimilação melhor, né? Inclusive, durante as aulas, eu nunca trato de tudo exatamente como está lá no material. Por quê? Porque vocês precisam ter esse trabalho, né, de preencher as lacunas, entendeu? Eu procuro focar no principal, naquilo que dá subsídio a vocês para que vocês consigam se desenvolver também, né, através desse estudo individual, ok? Então, segmento de reta, vamos falar aqui um pouco a respeito disso. A noção de segmento de reta, ela é meio que como se fosse aquela pergunta, né, que alguma vez da vida vocês já fizeram a vocês ou vocês já fizeram a alguém, né? Qual é a menor distância entre dois pontos? Né? Como é que vocês respondem isso? Tem aqui um ponto A e um ponto B e eu quero uma trajetória que dê a menor distância entre eles. Qual é essa trajetória? Oi? Uma reta, né? Mas na verdade um segmento de reta, né? Porque é um pedacinho dela, né? É assim que a gente costuma responder, né? Porém, com essa visão que eu falei para vocês, né, de que existem outras geometrias além dessa, essa resposta ela é matematicamente, assim, digamos, incompleta, né? O que a gente costuma utilizar para definir esse segmento é o termo geodésica, né? Por quê? Porque ele pode ser simplesmente, se esse segmento for sobre a superfície de uma esfera, por exemplo, ele vai ter esse formato, né? Se for um paraboloide hiperbólico, ele vai ter um formato assim, e por aí vai, né? Mas na geometria como a gente está estudando aqui, a menor distância entre esses dois pontos, né, nesse plano aqui, vai ser um segmento de reta, tá? É só para vocês ficarem atentos de que existem outros desdobramentos dessa ideia, né? Então, o conceito de segmento de reta, deixa eu colocar ele aqui, né? Pegar aqui um pedaço da reta, né? É a gente estabelecer aqui dois pontos, A e B, né? E entre eles a gente considera um outro ponto qualquer, um ponto, pode ser um ponto C, né? A ideia-chave aqui é justamente a palavra estar entre, né? A gente diz que o ponto C está entre os pontos A e B, né? Então, com essa construção que a gente fez, a gente tem os seguintes desdobramentos, por assim dizer, né? Das ideias que a gente estabeleceu lá atrás, né? Que para quaisquer pontos A, B e C colocados dessa maneira, a gente de imediato vê o seguinte, que A, B e C são colineares, né? Ou seja, estão sobre a mesma reta. Outro fato que a gente consegue ver dessa construção é que A, B e C são distintos 2 a 2,
né? Então, A, B e C são distintos 2 a 2. Né? O que significa? Significa que se eu pegar, por exemplo, os pontos A e C, ser distinto, dizer que A e C são distintos, significa que eles não ocupam o mesmo lugar no plano, né, como estão bem representados aqui. Se eu pegar os pontos A e B, dizer que eles são distintos, significa dizer que A e B não ocupam o mesmo lugar no plano ou na reta, como está aqui, certo? Então é isso que eu quero dizer como distintos 2 a 2. E terceira é que, da forma como eu construí aqui, eu não posso dizer que A está entre B e C. Né? Existe uma ordenação natural, como eu fiz aqui. Né? Então, eu escrevo que A não está entre B e C. Né? Da mesma forma que nem o B está entre A e C. Né? Então parece óbvio, né? Mas são coisas que precisam ser notadas, precisam ser estipuladas de início. Né? Opa, sim? O senhor colocou bem assim, A não está entre B e B. Tá? Ah, é verdade. C e B. É B e C. Desculpe, obrigado aí. Eu vivo cometendo esses erros. Né? Então, significa dizer que A está entre B e C significaria dizer que ele está aqui, ó, em algum lugar, né? O que não é verdade de acordo com a nossa construção. Tá? Então, são só essas considerações a serem feitas. Né? E outra coisa é que se a gente diz que A e B são distintos, né, da forma como a gente colocou aqui, ó, se A e B são distintos, vou colocar assim, ó, A diferente de B, né, significa que eles são distintos. Então, existe C entre A e B. Aí aqui já está uma primeira coisa interessante a ser feita, né? Que não importa o tamanho do segmento que a gente considere inicialmente, né? Se ele é desse tamanho, se ele é desse tamanho, ou ainda tão pequeno como se a gente ainda não conseguisse distinguir um ponto do outro. Tá? Sempre que eu falo que existe um ponto entre A e B, né? Se eu considero que A e B são distintos, né, estando eles numa reta, eu sempre vou poder dizer que entre eles existe um ponto C. Tá? Não importa onde ele esteja aqui. Né? E a gente vai ver mais adiante que, na verdade, qualquer tamanho, né, de segmento A e B, sempre haverá infinitos pontos entre eles. Né? Não importa o tamanho do ponto que você considere. Certo? Aí eu pergunto uma coisa para vocês, assim, só a critério de curiosidade, né? Digamos que eu tenho aqui, ó, essa reta A, ou esse segmento A e B, né? E esse outro segmento aqui, A e B, né? Agora me respondam. A reta é composta por infinitos pontos, correto? Um segmento de reta também tem infinitos pontos. Né? Aí eu pergunto, eu posso dizer que entre A e B tem mais pontos do que entre esse outro segmento? Vou colocar aqui de baixo para distinguir, C e D. Né? Eu posso dizer que existe mais pontos nessa primeira reta aqui do que nessa segunda? Sim ou não? Professor, Sim. eu acredito que não, porque na de baixo pode ter muitos pontos juntos e naquela somente um separado dos outros. É uma forma interessante de se imaginar isso, né? Mas a sua resposta então é que não há, né? Mais pontos entre uma e outra. Elas teriam então a mesma quantidade de pontos? Não, que C e D poderia sim ter mais pontos do que A e B.
Ah, tá. Entendi a sua resposta. A verdade é que não. Os dois segmentos têm a mesma quantidade de pontos, né? Da mesma forma, se eu considerar aqui, ó, toda a reta infinita, né? Tá vendo que eu não estou delimitando, né, os extremos, estou considerando a reta seguindo infinitamente tanto para a esquerda quanto para a direita, né? E se eu pegar um segmento dessa reta aqui, ó, desse tamanhozinho, né, eu posso dizer que em toda a reta existe tantos pontos quanto nesse segmento A e B aqui. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim, agora eu entendi. Mas e aí, o que vocês acham disso? Simplesmente vão aceitar assim? Não vão nem contra-argumentar? E se eu estiver mentindo? A questão da lógica, ela nos faz entender que quanto maior o espaço, maior quantidade de elementos na casa dele. Né? Isso. Mas agora você confundiu a cabeça da gente. Pois é. Isso aí, quem provou foi um matemático alemão também no século XIX, início do século XX já, chamado Georg Cantor, né? Ele construiu a chamada moderna teoria dos conjuntos. Ele basicamente provou que existem infinitos de diferentes tamanhos, né? Então, assim, ele foi o primeiro cara a propor uma aritmética envolvendo os infinitos, né? Porque até então era algo muito, digamos, muito escorregadio, né? Que os matemáticos sempre pretendiam evitar. Os próprios gregos evitavam a palavra infinito, né? Eles, quando queriam colocar uma quantidade que representasse o infinito, eles usavam outros sinônimos, outros adjetivos, outras ideias para poder corresponder a isso, mas nunca tocavam no termo infinito com medo, com certo receio do embaraço filosófico que esse conceito sempre causou na gente, né? Então, o Cantor ele provou, por exemplo, quando a gente tem aqui um quadrado, né, que é um pedaço do plano, que tem infinitos pontos, né? Ele diz que aqui, dentro desse quadrado, tem tantos pontos quanto existe, por exemplo, no segmento aqui, ó, formado por um de seus lados. Ele diz que a quantidade é exatamente a mesma, né? Isso é chamada teoria dos conjuntos de Cantor. Ele provou matematicamente que isso é verdade, né? E, bom, não sei. Ele, quando fez essas demonstrações, ele até escreveu em um de seus diários, né? Eu posso ver, posso provar, mas ainda não acredito. Então, se o próprio pai da ideia não acreditava, né, quem somos nós? Então, ele provou que existem infinitos de tamanhos diferentes e existem tamanhos diferentes com o mesmo infinito, né? Então, são ideias bem... causam realmente um nó na cabeça, né? Mas a gente vai explorar isso talvez mais adiante. É um negócio bem interessante, né? Eu queria só mencionar isso a título de curiosidade mesmo, né? Quando vocês forem aprender o cálculo, lá, a ideia de limites, tudo, vocês vão ver mais uma vez o conceito de infinito trazendo um certo embaraço, né? E como que a gente faz para poder se desvincular dessa ideia? A gente deixa ela de lado e tenta tratar nas regras do jogo, né? Por isso que vocês estão aprendendo essa visão formalista, como a gente está trabalhando aqui. Você vai definir os conceitos e vai ver a lógica que existe entre eles, né? Agora, tentar explicar cada um deles, alguns são bem complicados, né? Ok? Então, o que mais a gente pode falar aqui a respeito? Falar aqui um pouco sobre segmento de reta, né? Que a gente já vem tratando aí desde o começo. Então, como a gente vem definindo desde então, um segmento de reta ele é um pedaço da reta, ele é delimitado por dois pontos, né? Então, qual seria a ideia aqui por trás? Seria de você considerar uma reta inteira e dessa reta você estipular um pedaço dela, com o qual você vai trabalhar. Vou pegar aqui, igual quando a gente representava conjuntos, né?
A e B, né? Então a diferença de uma reta para um segmento de reta é que o segmento de reta ele tem início e tem fim. A gente pode dizer que ele começa em A e termina em B, ou que começa em B e termina em A, dá o mesmo. Tá? E como que a gente representa isso usando a notação matemática? A gente diz assim, ó, AB com um traço horizontal em cima, representando o segmento de reta que começa em A e termina em B. Tá? É o conjunto formado, como é que eu vou colocar assim? Pelos próprios extremos, os pontos A e B estão lá, né? Unidos com todos os pontos que existem entre eles, né? Então eu vou representar isso assim, ó, unido com X, né? Tal que X está entre A e B, ou ainda X pertence a B. É uma maneira da gente escrever, ou X está entre A e B. Tá? Para não carregar tanta anotação, vou colocar assim mesmo, está entre A e B. E aqui mais um símbolo novo que aparece, é o símbolo de união. Tá? A gente tinha visto o de intersecção, esse é de união. Beleza? Então, essa é a representação gráfica e o símbolo matemático a simbologia matemática que utilizamos para representar esse desenho, essa ilustração, é esse aqui de baixo. Tá? E, por outro lado, a gente tem o conceito de semirreta. Semirreta. Semirreta já tem uma ideia um pouco distinta. A gente vai considerar aqui novamente uma construção feita sobre uma reta inteira, né? E a semirreta a gente pode entender como sendo uma reta que tem início, né? Mas não necessariamente um fim. Deixa eu colocar aqui desse. Então ela prossegue, por exemplo, aqui para a direita indefinidamente. Poderia ser para a esquerda também, sem prejuízo nenhum, tá? Da nossa definição. Aí, para demonstrar que ela continua de forma indefinida, a gente representa com uma setinha aqui no final, tá? Em vez de um outro ponto, tá? Mostrando que ela continua indefinidamente. Né? E como que a gente representa isso com a simbologia matemática? Né? A gente representa A e B, né? Porém, com uma seta em cima, como se fosse a ideia de vetores lá da física, né? O símbolo de vetor. Né? Para deixar um pouco mais completo, eu posso considerar o seguinte aqui, ó, considerar um outro ponto, colocar o outro ponto B aqui, né? Só para ficar claro de que a parte da reta que a gente está se referindo não se limita ao que está entre A e B, né? Mas começa em A, passa por B e segue indefinidamente, tá? Então, só para representar isso mesmo. E como que a gente escreve isso? Né? A gente vai representar assim, como o segmento de reta AB, né? O conjunto formado pelo segmento de reta AB, a forma como a gente aprendeu a definir, unido com todos os pontos que vêm depois, né? Que está entre A e X. Né? A gente pode colocar assim, ó, unido com X, tal que vou colocar assim, ó, B está entre A e X. Né? Então, para ficar mais clara a nossa definição, vamos colocar aqui um X em algum lugar aqui também, mais um ponto da reta, tá? Só para essa ilustração condizer exatamente com a definição que a gente colocou aqui de forma matemática. Né? Aqui também eu poderia ter colocado um X aqui no meio, né? X está entre A e B. O X representa qualquer ponto que está aqui dentro. Né? E assim como o X representa qualquer ponto que está sobre esse segmento preto que eu coloquei aqui. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Sei que as definições vão começar a ficar um pouco mais elaboradas, né? A partir de agora.
Tá vendo que a gente só está utilizando os conceitos iniciais, né, de reta, de ponto, segmento de reta, e a gente está vendo os desdobramentos dessa ideia, né, quando a gente vai progredindo no curso. Tá? Então, deixa eu ver o que mais dá para fazer. Ah, sim, vou definir aqui também segmentos consecutivos. Consecutivos. Opa. Então, a ideia de segmentos consecutivos é o seguinte: é quando você tem dois segmentos de retas, né, que possuem em comum um único ponto, né, pertencendo a uma de suas extremidades. Né? O que isso significa? Um exemplo, eu tenho aqui o segmento de reta AB, né, A e B, e um outro segmento de reta que começa em B e vai até C, por exemplo. Né? Então, é como eu disse, são segmentos de retas que possuem uma de suas extremidades em comum. Né? Então, dá uma ideia de continuidade, por isso que a palavra consecutivo aparece aqui. Tá? Então a gente diz nessa construção que o segmento de reta AB e BC são consecutivos. Tá? Ou ainda pode ser assim, ó. Vou fazer aqui primeiro o segmento assim. Eles podem estar sobre a mesma reta também, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho um segmento e a partir de B eu construo um outro segmento, vai até C. Tá? É outra ideia de segmentos consecutivos. Tá? Então, só para ilustrar bem essa ideia aí. Né? E outra palavra que vai aparecer também é a ideia de segmentos colineares. Né? Aí o que são segmentos colineares? Vamos definir aqui. Colineares. O nome colinear significa o que a gente viu lá em cima? Dois pontos na mesma reta. Colinear dá a ideia de que está sobre a mesma reta. Né? Então, segmentos colineares são segmentos que estão sobre a mesma reta, assim como esse segundo exemplo que eu fiz aqui dos segmentos consecutivos. Então, vamos ilustrar assim, ó, temos uma única reta e vamos fazer aqui um segmento AB, né? E um segmento, por exemplo, CD. Né? Qual a diferença então, né, de colineares para consecutivos? É porque os colineares estão sobre a mesma reta, mas não necessariamente compartilham uma de suas extremidades, como acontece nos consecutivos. Tá? Então essa distinção ela é importante. Se o ponto C e o B fossem iguais, eu teria ainda segmentos colineares e além de ser colineares, eles seriam consecutivos. Tá? Então, vão exercitando o desdobramento, né, dessa ideia. Ok? Então, essa é a representação de segmentos colineares. Né? E um segmento, uma definição um pouco mais elaborada agora é a ideia de congruência de segmentos. Né? A ideia de congruência é algo que vai assombrar vocês aí na geometria, na teoria dos números, na álgebra, na análise, né? E quase sempre com a mesma definição. Para vocês terem uma ideia de como a ideia de congruência ela é ampla, né, e importante na matemática. Então, quando a gente fala de congruência, normalmente vai aparecer esse símbolo aqui para representar. É como se fosse um sinal de igual, só que com 3 setas.
tá? Três tracinhos. Então, quando a gente fala, por exemplo, um segmento A e B, né, congruente a outro segmento C e D, a gente vai representar como AB congruente a CD. Tá? Então, aí, antes de colocar isso aqui, a gente vai entender o que é a congruência em si, né? A congruência é uma propriedade matemática que ela satisfaz a 3 postulados. Tá? Isso aqui talvez seja novidade para vocês. Vou colocar aqui o primeiro. Né? O primeiro postulado, que é chamado de reflexividade. O segundo postulado é da simetria. E o terceiro postulado é o da transitividade. Né? Qualquer estrutura matemática que seja reflexiva, simétrica e transitiva, ela é dita congruente. Inclusive, quando vocês forem fazer teoria dos números, vocês vão ver como que esse conceito é revolucionário na teoria dos números. Então, o que significa dizer que um segmento é reflexivo? Significa dizer que o segmento ele é congruente a si mesmo. Significa, então, em simbologia, dizer, por exemplo, que AB, né, é congruente a BA. Aí o que isso quer dizer? Significa que o segmento ele vai permanecer o mesmo, quer você comece A e termine em B, ou quer você comece em B e termine em A. Você ainda está falando do mesmo segmento. Por isso é chamado de reflexividade. Ok? A gente representa dessa maneira aqui. Outra coisa é a simetria. Né? Simetria significa dizer assim, que se A e B é congruente a CD, né? Então eu posso afirmar que CD é congruente a AB. Tá? Então, simetria é isso. Não importa de que lado da equação você coloque, né, você ainda vai ter o mesmo resultado. Né? E transitividade, essa ainda é um pouco mais abstrata. Ela diz assim, que se AB for congruente a CD, né, e CD for congruente a outro segmento EF, né, então você pode afirmar que AB é congruente a EF. Né? Tem uma outra maneira de visualizar de forma mais simples a questão da transitividade. Você pode colocar assim, ó, coloca todos os segmentos que você quer alinhados, né? AB congruente a CD, que por sua vez é congruente a EF. Né? Com isso, a transitividade significa o quê? Que você pode ignorar o termo central e já partir para a igualdade dos extremos. Né? Você afirmar então que AB é congruente a EF. Tá? Então, de uma forma bastante simplificadora, transitividade é isso. Quando você tem essas relações sendo satisfeitas entre 3 termos, né, você pode igualar, você pode desprezar o termo intermediário, né, e partir para a consideração dos extremos apenas. Né. Mais uma vez aí, invocando a teoria dos números, né, esse conceito ele é fundamental quando a gente começa a falar sobre resíduos. Né. Vocês vão ver lá no segundo curso de teoria dos números. Tá? Então, por enquanto, tentem assimilar esse conceito. A gente vai ter oportunidade de trabalhar um pouco mais isso daí mais adiante. Né? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Não. Então, beleza. Então,
Tá, vamos começar a falar então sobre essas relações de adição, de segmentos, ponto médios e tudo mais, né? Vou falar aqui então de adição de segmentos. Então, quando adicionar segmentos, ele segue regras semelhantes a adicionar números, como você já vem fazendo aí em toda a vida acadêmica de vocês, né? Desde o fundamental até o médio, né? Então, basicamente, quando a gente pega aí dois segmentos quaisquer, A, B e C, D, né? A gente pode tomar uma semi-reta qualquer de origem desses segmentos, né? E fazer a seguinte consideração. Deixa eu fazer a construção aqui para ficar mais fácil o entendimento, né? Se eu pego aqui, por exemplo, o segmento AB e o segmento CD. AB, CD. Né? Como funciona a adição desses segmentos, né? Basicamente, para adicionar esses segmentos, você pode desprezar a orientação que eles estão no plano, né? E pode alinhá-los, né? Alinhando eles, você pode colocá-los então sobre uma reta ou uma semi-reta, né? E considerar esses mesmos segmentos com o comprimento inicial que eles tinham aqui, ó. Digamos que esse aqui meça uma unidade e esse aqui 2 unidades, né? Então, aqui você vai ter o segmento AB, né? Ainda com a mesma medida que estava inicialmente. Vou fazer isso aqui direito. Assim, né? E aqui o segmento C e D com a mesma medida que estava de início. C e D. Né? Então, para poder obter o segmento resultante, a gente ainda pode fazer assim, ó, pode unir esses segmentos. Opa. Aqui é na reta R, né? A gente pode ainda unir esses segmentos, ou seja, fazer o ponto B e o C coincidirem, ó, mas sem alterar o comprimento que esses segmentos já tinham, certo? Aqui e aqui, né? Obtendo assim o segmento de reta A, B igual a C, né? E D, né? Então, digamos que esse segmento aqui ele se chame AD, né? Então você vai ter que AD, opa, vou ficar aqui em cima mesmo, AD vai ser igual a AB mais BC, certo? Então, algebricamente é assim que a gente representa, tá? Então é só para dizer que na hora de você fazer as somas ou subtrações de segmentos, aí subtração no caso você já vai ter que prestar atenção na orientação, né, que esses segmentos vão ter. No caso, eu falo assim, se você tem se você não está trabalhando com segmentos, mas com semi-retas, né, você tem que entender a orientação e adotar um dos sentidos como o sentido inicial, para você saber fazer a questão do sinal lá mais na frente, né? Mas vamos deixar isso para depois, né? Não precisa ver isso agora não. E o sinal ele vai ser simplesmente uma questão de orientação resultante, porque não faz sentido eu falar um segmento de comprimento negativo, né? Isso não tem sentido para a gente. É o ponto médio de um segmento. Então, por ponto médio de um segmento, a ideia já está na própria palavra, né? É um ponto que está no meio, né? Quando você considera um segmento iniciado em AB,
você chama de ponto médio o ponto que se encontra exatamente no meio desse segmento, né? Fazendo que AM e BE e MB tenham comprimentos iguais, tá? Então, simbolicamente a gente representa assim, ó, que M pertence ao intervalo AB, ao segmento AB, de tal forma que o segmento AM seja igual ao segmento MB. Né? Então, essa é a definição de ponto médio. Okay? Aí lá no livro eu queria que vocês dessem uma olhada depois, que ele fala um pouco mais a respeito disso, ele faz uma prova lá bem tranquila, falando por que o ponto médio de um segmento ele existe e por que ele é único, né? Aí eu vou deixar como um exercício de leitura lá para vocês, porque é uma demonstração que simplesmente trabalha, né, as definições que a gente já fez anteriormente, né? E já estamos aqui quase no final dessas definições, falta só falar de comprimento, né, de um segmento. Segmento. Então, quando a gente fala de comprimento de um segmento, a gente está se referindo primeiro a uma unidade de medida, né? Que a unidade de medida, a gente muitas vezes não precisa adotar o metro, o centímetro, o quilômetro, nem nada. A gente diz que a medida ou o comprimento de um segmento é representado assim, ó, como M do segmento AB. Né? Então esse M de AB, ele não é uma função não, tá, gente? É uma notação que representa o comprimento ou a medida de um segmento AB. Né? Então, com isso, a gente tem algumas observações a ser feitas. Por exemplo, quando os segmentos eles são ditos congruentes, segmentos congruentes significa que eles têm medidas iguais. Então, coloca assim, ó, medidas iguais. Quando a gente fala de dizer que um segmento é maior do que o outro, assim, segmento, vou colocar segmentos diferentes. Diferentes no sentido do tamanho, tá, deles, só para economizar aqui o espaço. Então significa, por exemplo, dizer que a medida de um segmento AB é maior ou menor que a medida de um segmento CD, por exemplo. Vou colocar assim, ó, AB menor. Afinal, tem esse princípio, né, de que entidades matemáticas ou elas são iguais, ou uma é maior do que a outra, ou uma é menor do que a outra, né? Então, não tem uma quarta via, né? A gente só pode considerar essas três situações ocorrendo, né? E quando se fala em medida, a gente também fala chamado segmento soma, né, que é obtido pela soma de segmentos menores. Então, por exemplo, um segmento medindo MN, tamanho MN, ele pode ser muito bem a soma de um segmento AB com um segmento CD. Né? Ou ainda, a medida do segmento MN é igual à medida do segmento AB
somada à medida do segmento CD. Né? Então, mais aí uma representação, né, vocês assimilarem. Ok? Então, é claro que vocês já devem ter visto muitas unidades de medidas, mas a ideia é da gente abstrair o máximo, né, essas coisas, não adotar, por exemplo, o metro ou ainda os seus múltiplos, né, como decâmetro, hectômetro, quilômetro, né, ano-luz, nem nada do tipo. Né? Ou ainda os submúltiplos dele, como decímetro, centímetro, milímetro, né, e por aí vai, nanômetro. Né? Tem unidades ainda... Oi? Sim. Ah, tá. Não, a gente já está terminando aqui já. Mas obrigado por avisar. Né? Então, é isso, né, que eu tinha para falar a respeito. Um exemplo aqui, só dessa questão da medida. Né? Eu quero que vocês deem uma lida, né, na parte do material, porque ele também tem alguns exemplos resolvidos. Né? Então, quando você tem, por exemplo, um segmento A e B, né, com um segmento, um ponto P aqui entre eles, né, digamos que a medida de A e P seja x, né, e a medida entre P e B seja de 7 centímetros. Né? Então, sabendo que o segmento AB é igual a 17 centímetros, né, aí eu pergunto para vocês, qual é a medida do segmento AP? Né? Aí, como que a gente faz? Ó? A gente sabe que o segmento AB ele é composto pelo segmento AP somado ao segmento PB. Né? AB, o problema diz que é 17. AP é o que eu quero descobrir, que é x. Aqui, ó, começa em A, termina em P. Né? E PB é 7 centímetros. Aí tem uma equação do primeiro grau bem simples. Você passa o 7 para o outro lado subtraindo. X é igual a 17 menos 7. X igual a 10 centímetros. Né? Então, toda essa construção que a gente fez até então era para a gente tornar sólido esse tipo de manipulação de informações como a gente fez aqui no problema. Tá? Aí, a partir da aula seguinte, a gente já vai ver sobre o conceito de ângulo, né? E mais algumas definições a respeito e mais alguns exemplos e como ele se relaciona com o que a gente já viu até então. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Não, beleza então. Então, daqui a pouco, lá no Classroom, já vai estar a atividade da semana de vocês, certo? Leiam bem as instruções da atividade e entreguem dentro do prazo, beleza? E na próxima segunda, no mesmo horário, a gente se encontra aqui, né, como diz o Chaves, né, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né, para a continuidade dos estudos. Ok? Então, boa noite a todos e até a próxima semana. Até mais. Boa noite, Antônio.